Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do mesmo modo, eles se lembravam de que Isaías, o maior entre os profetas messiânicos, havia predito que uma virgem conceberá e dará à luz Emanuel, que significa Deus conosco. Pouco importa o modo como os contemporâneos de Isaías ou o próprio profeta entendiam que o filho da Virgem seria Deus conosco. Para os primeiros cristãos, a palavra Deus feito homem, entendendo, portanto, que ela havia concebido Deus e o dera à luz, sendo, portanto, mãe de Deus. Antes mesmo da publicação dos Evangelhos, os cristãos ouviram de São Paulo. Quando se chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho concebido da mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Daí se conclui que essa mulher era mãe do Filho de Deus. A expressão Mãe de Deus era sem dúvida desconhecida dos primeiros cristãos. Não se pensou inicialmente em criar um termo especial para designar o papel da Virgem, tanto mais que as atenções nessa época eram quase sempre voltadas para Jesus e não para Maria. Mas a ideia contida nessa expressão, como acabamos de ver, já aparece então com nitidez. A tradição não teve propriamente que explicitar este conceito, porém colocou-o pouco a pouco em relevo mais dominante, graças às querelas cristológicas dos primeiros séculos. Ele era exposto mediante novas formulações e assim ostentando com luz sempre viva diante dos fiéis. No início do século II, Santo Inácio de Antioquia afirmou: só existe um médico, composto ao mesmo tempo de carne e espírito, gerado, mas não criado. Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de Deus e de Maria. Quando fala do nascimento de Jesus, substitui a expressão Filho de Deus pela própria palavra Deus, o que sem dúvida deve ter facilitado a criação da palavra Theotokos, Mãe de Deus. Nosso Deus, Jesus Cristo, foi transportado ao seio de Maria. É muito importante que nós tenhamos na nossa ideia, no nosso pensamento, que não houve intervenção humana no nascimento de Jesus no ventre de Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo foi transportado ao seio de Maria. Isto quer dizer que Maria foi como um sacrário, primeiro sacrário, que guardou Jesus. Não teve qualquer ligação humana o nascimento de Jesus no seio de Maria. Porque Jesus já o era, como o próprio Jesus disse: antes de Abraão eu já sou. Isto porque até isto escandalizou um bocado os fariseus, como tens pouca idade e já dizes que antes de Abraão já existias. As pessoas ficam realmente ligadas aos conceitos humanos. Jesus não foi filho biológico de Maria com José. Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Jesus já era o que era antes de ir para o seio de Maria. Por isso que ela, a mãe do Filho de Deus,
não por intervenção humana, como o próprio anjo disse quando visitou Maria: eis que o Espírito Santo descerá sobre ti. Não é preciso nada humano, nem foi preciso. E por isso, Maria, Mãe de Deus, porque transportou Deus dentro do seu seio e o gerou na forma de uma criança humana que cresceu naturalmente no meio de nós, mas ele já o era antes de ele estar ali. E aos poucos os cristãos vão entendendo estas verdades maravilhosas, que as pessoas podem dizer: é impossível, impossível. Para Deus nada é impossível. Deus é Deus. E nós, humanamente, somos muito pequeninos. Não podemos comparar a nossa inteligência e o nosso raciocínio com Deus. Não podemos. Quem como Deus, disse Miguel, quando venceu os demónios. Quem como Deus? Temos que dizer a nós mesmos. Por isso, aos poucos, os cristãos foram percebendo estas verdades maravilhosas, como aquela parábola que Jesus contou, em que o pai de família vai ao baú e tira coisas novas e coisas velhas daquele baú. A Igreja Católica vai tirando do baú da sua tradição, da sua história. As coisas já estão lá dentro, só que a cada momento, a cada tempo, vai havendo luz sobre novas coisas. Não que elas se contradizem, não pode haver contradição. Mas porque uma coisa, um conceito, vai se aprimorando à medida que nós mesmos vamos, a partir do momento que nós estamos preparados para esses conceitos. Mas nunca poderemos contradizer o que foi antes dito. Não são conceitos novos, são conceitos que já existiam, que estavam nesse baú maravilhoso da Igreja Católica, de muita riqueza que ainda temos e que aos poucos vamos descobrindo à medida que vamos estudando. E eu aconselho a todos para estudarem o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou colocar na descrição deste vídeo o link do Santo Dom Bosco. Eu estou a acompanhar o Catecismo da Igreja Católica, que eles estão a nos dar gratuitamente. É uma oportunidade para conhecermos a Igreja Católica, o que ela acredita. Eu aqui, humildemente, estou a partilhar convosco apenas o que estou a ler neste livro, mas existem tantos outros livros e por vezes estas aulas com pessoas que já leram e já fizeram estudos mais aprofundados poderão nos ajudar mais e mais a compreender a nossa Igreja Católica e a amá-la cada vez mais. Por isso que a tradição é muito importante, nós ouvirmos a tradição. Aquilo que já foi dito e visto pelos que nos antecederam. Nós não podemos criar conceitos novos. Quem somos nós para recriarmos aquilo que já foi, desde muito tempo, aprovado como certo, como verdade? Porque a verdade é sempre verdade e a mentira é sempre mentira. O mal é sempre mal, o bem é sempre bem. Não existe esta coisa de meio termo entre a verdade e a mentira ou entre o mal e o bem. Mas vamos continuando. Um século mais tarde, Tertuliano afirma: Deus nasceu no seio de uma mãe. Ele insiste sobre a unidade de Jesus na sua dupla natureza divina e humana. E devido a isso, sobre a verdade de que Maria deu à luz um simples homem, não um simples homem, pois quem nasceu nela é Deus. Quem nasceu em Maria é Deus. É algo que tem que estar bem firme no nosso pensamento. Quem nasceu do seio de Maria
é Deus. Continuando, a tradição passou a dedicar atenção mais frequentemente a Maria, ao seu papel nos mistérios da encarnação e redenção, e em seguida a exprimir os conceitos primitivos não somente em função de Cristo, mas relacionando-os mais diretamente com a Virgem. Assim procederam São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, etc. Quando e onde apareceu finalmente a palavra grega Theotokos, não se sabe, mas ela correspondia tão claramente ao que sempre se aceitou, que foi recebida desde o início sem a menor objeção. Embora conhecido até pelos pagãos, este título adquiriu validade indiscutível após mais de um século, quando Nestório se mostrou chocado com ele, como se fosse uma novidade. Os cristãos se escandalizaram com suas blasfémias. Os pastores protestaram e o refutaram, mas depois, como todos os esforços se revelaram inúteis, reuniram-se em concílio ecumênico. Em Éfeso, no ano 431, foi proclamado, ante as aclamações entusiásticas da multidão, em nome da Igreja Universal: se alguém não aceitar que Emanuel é verdadeiramente Deus e que por este motivo a Santa Virgem é Mãe de Deus, pois ela deu à luz segundo a carne o Verbo de Deus, feito carne, conforme está escrito, que o Verbo se fez carne, seja ele anátema. O trabalho da definição estava concluído, mas o da piedade prosseguiria com um novo impulso. O título Theotokos de Maria, primeiro atribuído, depois discutido e finalmente reconhecido solenemente, exprimindo em sua enérgica concisão a união das duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo e o papel de Maria em relação a esse Deus-homem, punha em relevo abarcativo a inconcebível dignidade da Virgem e atraía os olhares de todos os fiéis sobre essa criatura única, Santíssima, a nova Eva, Mãe de Deus. Um período novo, de crescente devoção, se abria na história da Mariologia. Como que podemos pensar de forma diferente diante destas palavras? Destas palavras que dizem que, desde sempre, as pessoas crentes, as pessoas verdadeiramente crentes, sabiam que Jesus era Deus. E eu posso dizer que um dos pontos centrais que muitas vezes nos dividem e nos separam das falsas religiões, das outras falsas religiões, é o fato de Jesus ser Deus. Porque, por vezes, algumas religiões aceitam até que Jesus tenha sido um profeta, alguém importante, e o comparam a outros profetas. Mas qual profeta aceitou morrer na cruz por nós? Qual profeta disse e fez milagres e disse de si mesmo que era Deus, o próprio Deus? Qual desses profetas, por mais inteligentes humanamente que sejam, foi capaz de andar sobre as águas, curar os cegos, ressuscitar os mortos, antever acontecimentos, dizer de si mesmo coisas que para muitos é difícil de ouvir? Quem tem o poder de perdoar os pecados?
senão Deus, senão Jesus. Como o próprio Jesus disse, poder de pecado, de perdoar os pecados. Por isso, por vezes as pessoas comparam as religiões de uma forma muito pouco profunda. E dessa maneira, a religião católica parece igual às outras, mas não é. Em muitos sentidos não pode ser. Nem consegue. Porque quando vemos que Cristo morreu na cruz, depois de instituir a Eucaristia, depois de dizer de si mesmo que era Deus, e depois ressuscitar ao terceiro dia, como ele mesmo disse. Ninguém, nenhum outro fundador de outra religião foi o capaz de o fazer. Por quê? Porque os outros fundadores são meramente humanos. Por isso Jesus quis fazer carne, homem, verdadeiramente homem, mas continuava sendo verdadeiramente Deus. E derramou todo o seu sangue naquela cruz. Todo, até que a lança do soldado, quando transpassou, já não havia mais sangue e agora transbordava água, porque acabou. Ele tinha que derramar todo o seu sangue sobre esta terra para nos salvar a todos. A todos. A muitos. Porque não é a todos. Porque nem todos vão ouvi-lo. Nem todos vão seguir. Ele estava. Por Jesus, ele queria que todos o aceitassem, mas nem todos o aceitam. É bem visível, ainda hoje, principalmente nos tempos de hoje, quem aceita Jesus? A cruz de Jesus. Vejo muitas vezes as pessoas quererem uma religião que lhes dá gosto. Mas Jesus, quando andou pela terra, ele disse: quem não quiser carregar a sua cruz de cada dia não é digno de mim. Há uma cruz que cada um de nós tem que carregar. E ele mesmo foi o primeiro a carregá-la. Por isso, essas leituras que aqui são colocadas para nós pensarmos como em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que é São Paulo que diz. Eu até posso ler desde o versículo 2, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema por Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e a aliança, a legislação, e o culto e as promessas, cujos pais são os mesmos, de quem descende também Cristo, segundo a carne, que é Deus, sobre todas as coisas, bendito por todos os séculos. Amém. São Paulo está aqui a dizer que Cristo é Deus. Humanamente, descende dos israelitas. Porquê? Porque Maria era uma israelita. Mas Jesus é Deus.
como aqui São Paulo o define. Está na Bíblia. E continuando aqui, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Quando Jesus disse que podia perdoar os pecados. E entrou Jesus outra vez em Cafarnaum depois de alguns dias, e tanto que soou que estava ali em uma casa, acudiu logo em um tão crescido número de gente que não cabia nem ainda à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram a ele trazendo um paralítico, que o conduziam 4 às costas. E como não pudessem pô-lo diante, por causa do tropel de gente, patentearam o telhado da casa onde estava, e tendo feito uma abertura, arrearam o leito em que jazia o paralítico. E quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. Aqui é uma nota, o telhado. Já dissemos que os telhados das casas judaicas eram planos, subindo-se para eles por uma escada exterior. Ali recebiam as visitas, estudavam e até comiam. Eu também não sabia disso, mas é interessante que o telhado também já era muitas vezes utilizado para até receber visitas. Né? Mas aqui o fato é Jesus, o poder que ele tinha, e o poder de Deus, porque ele é Deus. Filho, perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Depois aqui há aquela controvérsia, porque os fariseus disseram: como fala assim este homem? Ele diz uma blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo logo no seu espírito que eles pensavam dessa maneira dentro de si, lhes disse: por que estáis vós pensando isso dentro dos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo ponto ele se levantou e, tomando o seu leito, se foi à vista de todos, de maneira que se admiraram todos e louvavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aqui está, por vezes, que os pecados nos deixam amarrados a um leito. Podíamos estar aqui a pensar muito sobre isto, mas agora, neste momento, não vou me aprofundar, mas há algo que, por vezes, os nossos pecados estão atrelados às nossas doenças espirituais e físicas. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Nada façais por porfia, nem por vanglória, mas com humildade, dando cada um aos outros por superiores. Eu estou a ler mais versículos antes para podermos perceber melhor as coisas. Vou começar. Nada façais por porfia, nem por vanglória, mas com humildade, dando cada um aos outros por superiores, não atendendo cada um às coisas que são suas próprias, senão às dos outros. E haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse nele uma usurpação o ser igual a Deus. Mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a natureza de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido na condição como homem, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e nos infernos. Atenção, que estes infernos que está aqui, a Igreja Católica sempre definiu esses infernos no plural como os infernos que é aquele estado do purgatório onde se vive
Não é o inferno do demónio, mas o inferno é aquele espaço do purgatório, onde Jesus também foi após a ressurreição. Como no credo antigamente se dizia, desceu aos infernos, mas ao purgatório. Mas são conceitos que aos poucos vamos percebendo. Aqui diz aqui mesmo, a natureza de Deus, isto significa a forma do texto latino da inteligência de todos os expositores. A letra se traduzirá, o qual sendo em forma de Deus. E é este verso um dos testemunhos mais expressos da divindade de Cristo contra os arianos e os socinianos. Pronto. E aqui o que vai dizer nos infernos. O Papa Inocêncio III, no Sermão 1 de Todos os Santos, entende que estes infernos, o purgatório, o mais provável, o mais bem recebido, é que se entende o inferno, onde estão os demónios e os homens condenados, os quais, entanto se dizem dobrar o joelho em nome de Jesus, enquanto não constrangidos e reconhecerem-lhe sujeição. Quer dizer, a gente percebe-se que os infernos é o purgatório. E quando se fala inferno em singular, já estamos a dizer que é o inferno onde estão os demónios, os condenados, os homens condenados. Mas até eles, diante do nome de Jesus, também são obrigados. Se assim Deus os obrigar. Mas todas essas leituras, é como digo, quanto mais estudamos, mais percebemos, o quanto pouco percebemos da Igreja da Doutrina Católica. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vou ler os versículos anteriores e posteriores. Digo, pois, quanto tempo o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos, servíamos debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus a seu filho feito de mulher, feito sujeito à lei, a fim de remir aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, mandou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Pai, Pai. Quando veio o cumprimento do tempo, quando finalmente ele veio à Terra para dizer exatamente o que ele queria e como queria ser amado e glorificado pelas nações. E então aqui termino esta parte deste livro, que é a Maternidade Divina, Verdade Revelada. Isto quer dizer o seguinte, que é verdade que o que Maria gerou era Deus, é uma verdade revelada, ou seja, uma verdade que pela tradição sedimentada, pela tradição dita, mas também na Bíblia exposta. Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, está exposta esta verdade, que Jesus é Deus e homem. E que Maria gerou Deus. Gerou Deus feito homem. Gerou a humanidade de Cristo. E isto aos poucos vamos percebendo. E eu espero que durante a leitura deste livro, eu estou a aprender. Eu estou a aprender. E quero aprender cada vez mais sobre Maria. Por isso eu estou também, como vocês todos que estão a ouvir,
estou neste caminho de catequese, em que estou a me catequizar, estou a tentar perceber melhor a doutrina católica, para poder dar a Maria o seu devido louvor. E quanto mais sabemos, mais percebemos que Jesus Cristo é Deus, Deus conosco. E Maria, na sua maternidade divina, deu-nos a oportunidade, a todos nós, de termos acesso a esta redenção, feita pelo sangue da cruz, mas com uma esperança maior na ressurreição, pois esta vida é só um punhado de areia comparada com a eternidade que Jesus nos ofereceu pelo santo sacrifício da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.